da mensagem desta noite: se Jesus é por nós, quem será contra nós? Vamos lá, repitam. Se Jesus é por nós, quem será contra nós? Pense bem o que você acabou de dizer. Se Jesus, o autor da criação, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, aquele que morreu e ressuscitou no terceiro dia, está sentado à direita do Pai. Se Jesus, este Jesus, é por nós, e Ele é, aleluia, e Ele é, quem será contra nós? Repita agora, coloca aí de novo esse texto aí para eles repetirem. 1, 2, 3. Aleluia, aleluia. Eu já estou sentindo Deus aqui, viu, gente? Aleluia, glória ao nome do Cordeiro de Deus. Romanos 8:31, carta de Paulo aos Romanos. Que coisa linda esse texto. Diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Diga amém, diga glória a Deus. Aleluia. Se assenta em teu lugar. Eu creio que esta palavra vai abençoar muito você que está em casa. Compartilhe essa mensagem com alguém. Você pode estar mudando a vida de alguém. Glória a Deus. Esse texto é emblemático, ele é maravilhoso. Você deveria meditar Romanos 8, porque tem tanta coisa linda nesse capítulo. Mas eu acho que nós deveríamos começar pelo versículo 33, porque eu acredito que tudo começa por aqui. Olha só o que está escrito: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Diga, escolhidos de Deus. Aleluia. Um crente, ele é um escolhido de Deus. Aleluia. Você está aqui e você está prestando atenção na pregação que eu inicio agora, porque você é um escolhido de Deus. Você nunca desistiu de Jesus, você nunca desistiu do caminho, porque você é um escolhido de Deus. Você não vive a pecar de maneira deliberada, porque você é um escolhido de Deus. Aleluia. Você foi selado com o Espírito Santo, que traz uma linda convicção no seu coração. Você é filho de Deus, escolhido dele para viver eternamente no céu. No capítulo 15 de João, Jesus Cristo disse assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. É fundamental essa verdade que Cristo expressa nesse texto.
Porque não foi você que escolheu a Jesus e se apresentou a Ele como se Ele pudesse aceitá-lo ou não. Foi Jesus que te escolheu. Você já foi aceito. Você já é amado. Jesus já te deu o Espírito Santo. E Ele já tem algo profundo contigo. E por que você está dizendo isso, André? Pelo mesmo motivo que Jesus disse. Para que não paire dúvida na tua mente a respeito de quem você é em Cristo. Para que você não dê espaço para o adversário da tua alma, Satanás, venha de alguma maneira dizer que Deus está te rejeitando. Ou que Deus simplesmente agora resolveu colocar um karma, entre aspas, sobre a sua vida. Não! Deus te elegeu no amado. Deus te elegeu em Cristo Jesus. Deus escolheu você. Então você precisa se revestir desse entendimento. Você não é qualquer pessoa. Você agora, pela fé em Cristo Jesus, é filho de Deus, herdeiro da promessa. Aleluia! E então a igreja como um todo precisa se revestir desse entendimento, blindando a tua mente. Por isso que Paulo no capítulo 6 de Efésios, ele disse: tomai ou colocai o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? Onde você coloca o capacete? Na cabeça. Sabe o que Paulo está dizendo? Coloque na tua cabeça que você é salvo. Coloque na tua cabeça que você é de Jesus. Coloque na tua cabeça que você é escolhido dele. E ele não te rejeita. Ele não te lança fora. Ele nunca te abandonará. Ele te escolheu para fazer de você um crente à imagem e à semelhança dele. E ele está trabalhando para isso. Oh, aleluia! Por isso que o escritor sagrado disse que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo. Deus começou uma boa obra na sua vida e na minha vida. Essa obra está em curso e você avance no poder do nome de Jesus, com a confiança de um escolhido de Deus. O fato de eu ter sido escolhido traz uma tranquilidade muito grande no meu coração. Porque eu percebo que não foi nada que eu fiz que fez com que ele me escolhesse. Eu não conquistei Jesus. Não foi pelas minhas obras. Eu não sou bom, mas Ele é muito bom. E Ele então me escolheu. Ele escolheu você. Aleluia. Levanta a mão direita e diga: eu sou um escolhido. E aqui começa a boa obra de Deus. E quando Paulo começa a descrever esse texto, ele fala aqui então nesse texto para os escolhidos. Esse texto aqui é para os escolhidos. Esses versículos que nós lemos não é para as pessoas que estão no mundo, não é para as pessoas que estão na prática deliberada do pecado, não são para as pessoas que não buscam Jesus. Está falando para crente. Tem crente aí? E ele falando para os escolhidos, ele então faz 3 afirmações maravilhosas a respeito dos escolhidos. Primeiro está no versículo 33. Disse Paulo: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Primeira afirmação de Paulo, que você precisa colocar dentro do teu coração hoje: ninguém pode acusar aquele que foi justificado por Deus. Primeira verdade. Como nós fomos justificados? Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Pelo sacrifício de Jesus, os injustos foram declarados justos, justificados. E agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Segunda afirmação de Paulo está no versículo 34.
quem os condenará? Quem vai te condenar? Quem vai me condenar? Foi Cristo Jesus que morreu. E Paulo diz, e mais o que, Paulo? E mais, ele ressuscitou, ele não ficou no túmulo. O que significa isso, Paulo? Significa que então o sacrifício que Jesus fez foi perfeito, foi aceito pelo Pai. Se Jesus não ressuscitasse, era porque o sacrifício não teria sido aceito, mas o sacrifício foi aceito. Onde está uma tipificação disso? Lá no Antigo Testamento, quando Abraão subiu o monte Moriá com seu filho para entregá-lo em sacrifício, ele disse, nós subiremos, adoraremos o Senhor e voltaremos. Ele subiu com o filho e o filho voltou vivo. Ele subiu para sacrificar o filho, mas o filho voltou vivo. Sabe por quê? Porque Deus aceitou a intenção do sacrifício de Abraão. Da mesma maneira, quando Jesus ressuscita, Deus está dizendo, está tudo certo a partir de agora. O véu se rasgou de cima a baixo, está tudo certo a partir de agora. Está quitada a dívida que era contra vocês. É isso que o Senhor está dizendo. Romanos 4:25. A Bíblia diz que ele foi entregue à morte por nossos pecados. Então ele morreu por nossos pecados. Mas presta atenção nisso. E ressuscitado para nossa justificação. Nós fomos justificados na ressurreição. A ressurreição é a certeza de que o sacrifício foi perfeito, que o cordeiro era perfeito. Porque você sabia que no Antigo Testamento, quando tinha um sacrifício, o cordeiro não podia ter defeito algum? Se o cordeirinho tivesse uma pata torta, não servia, Deus não aceitava o sacrifício. Se fosse cego de um olho o animal, Deus não aceitava o sacrifício. Tinha que ser um animal perfeito. Jesus Cristo é o Cordeiro imaculado de Deus que tira o pecado do mundo. Ele perfeitamente santo, ele se entregou pelo meu e pelo seu pecado, e quando ele morreu, ele pagou o preço do pecado. Quando ele ressuscitou, ele justificou-nos através do sim do Pai. É como se o Pai dissesse, sim, está tudo certo agora não há mais separação entre eu e o meu povo. Você pode dizer aleluia? E a terceira afirmação que Paulo faz, e aqui o centro da mensagem, está no mesmo versículo, Romanos 8:34, onde Paulo diz assim, foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, preste atenção agora, e está à direita de Deus. Está onde? À direita de Deus, e também intercede por nós. A terceira afirmação de Paulo para os escolhidos, ela é maravilhosa e ela é o centro da mensagem desta noite. Paulo está dizendo que Jesus é o nosso intercessor. Diga, Jesus é o nosso intercessor. O que é um intercessor, André? É aquele que intercede em favor de alguém. É o que media, é o mediador. É aquele que se coloca, e Jesus está fazendo isso, diante de Deus, em favor de nós. É isso que Paulo está dizendo. Mas qual é a importância disso, André? Ela é total. Ela é total. Porque ela aponta para a seguinte verdade, que Jesus terminou o ministério dele na terra, mas ele continua o ministério dele no céu. Jesus fez a obra na terra, lá na cruz do Calvário, ele gritou, está consumado. E ele fez a obra completa na terra, mas ele não parou, ele subiu ao céu, sentou à direita do Pai e continua desenvolvendo um ministério glorioso, e é o ministério da intercessão.
Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus mais forte. Porque eu quero colocar isso para você em poucos minutos, a importância de ter Jesus como intercessor. Aleluia. Porque tem gente por aí que diz que o intercessor dele é Pedro. Outro diz que é Antônio. Outro diz que é o pastor André, o intercessor dele. Outro diz que é Maria. Maria, intercedei por nós. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro intercessor tem um nome, e o nome dele é Jesus Cristo, que está sentado à direita do Pai. Aleluia! Ele está sentado, e o escritor de Hebreus começa a nos mostrar a grandeza disso. No capítulo 4, versículo 14, disse o escritor assim: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Vamos lá. Então ele disse: há um grande sumo sacerdote que adentrou os céus. E por que adentrou? Porque o sacerdote adentrava o Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos, André? Era uma parte do templo onde representava ali o lugar da presença de Deus. Ali estava a Arca da Aliança, que tipifica a presença de Deus. E o sacerdote, uma vez por ano, entrava naquele local. Só ele entrava. O povo ficava de fora. Ele entrava naquele local, ele se purificava, ele matava um animal, e com o sangue desse animal, ele aspergia sobre os elementos daquele local, e ele entrava, e ele ia ali interceder pelo povo. E o povo ficava do lado de fora esperando. Tem um episódio muito significativo, que foi quando Zacarias entrou para interceder, e o anjo do Senhor apareceu lá dentro do Santo dos Santos, e ele não saía para fora, e o povo estava lá esperando. A Bíblia diz que o povo ficou maravilhado, porque ele demorou. Era tão sério a coisa, que há quem diga, alguns estudiosos, que eles amarravam uma corda na cintura do sacerdote, porque se ele tivesse em pecado, morria lá dentro. E como que faz? Não dá para ninguém entrar lá, se entrar morre também. Então vamos puxar ele, arrastava ele para fora, fala: manda outro agora, que esse aqui já foi. Então a situação era grave, mas esse sacerdote, ele estava lá intercedendo pelo povo uma vez por ano. Então, se você estava com a dor de dente e precisava de um milagre, espera no ano que vem. Espera no ano que vem que o sacerdote vai entrar lá de novo. Então o povo ficava nessa, e tinha que matar animais. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo não é o sacerdote. Preste atenção. A Bíblia diz também que Jesus Cristo não é o sumo sacerdote, ou o sacerdote mais especial. Mas a Bíblia diz que ele é o grande sumo sacerdote, porque ele está acima de todos. Os sacerdotes entravam no Santo dos Santos carregando sangue de animais, mas Jesus entrou no Santo dos Santos levando o próprio sangue dele. Aleluia! Ele é o grande sumo sacerdote, e ele adentrou os céus. Aleluia! Então o escritor sagrado diz: por isso, visto que nós temos este sacerdote, olha o que ele diz nesse texto: visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus Cristo, Filho de Deus, apeguemo-nos com toda o quê? Firmeza à fé que professamos, que falamos. Assumamos as palavras de Deus que tem saído da nossa boca. Tenhamos fé, tenhamos firmeza. E olha que boa notícia no versículo 15, talvez a melhor de todas elas. Olha o que ele disse: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém
Olha só, olha como é esse sumo sacerdote, esse grande sumo sacerdote que está sentado à direita de Deus. Mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então preste atenção aqui. Os sacerdotes que tínhamos antigamente, eles não compadeciam, é isso que a Bíblia talvez esteja querendo dizer, do povo. Por quê? Nasceu uma mancha no teu corpo, 2 manchas, 3 manchas, você está com uma lepra. Sabe o que eles faziam? Agora você está afastado da sociedade, você vai viver retirado agora. Não, mas eu tenho família, eu tenho que trabalhar. Não, afaste-se. O sacerdote, ele era obediente à lei. Você lembra da mulher pega em adultério? Que ela tinha que ser apedrejada, e eu não tenho que dúvida que entre aqueles religiosos lá, tinha algum sacerdote lá querendo jogar pedra nela. Mas a boa notícia é que o sacerdote que está representando você diante do Pai, primeiro, ele compadece das suas fraquezas. Ele compadece, ele entende, e ele entende porque ele se fez homem, ele habitou entre nós, ele passou todas as dores que você passa, ele foi abandonado, ele foi perseguido, ele sofreu a dor da aflição. Lá no Getsêmani, ele orou e disse: a minha alma está triste até a morte. Ele suou gota de sangue, ele chorou diante do túmulo de Lázaro, o amigo dele. Ele foi abandonado por todos quando ele foi preso, ele foi injuriado, ele foi acusado, ele foi esbofeteado, ele foi ferido, ele foi tentado no deserto, mas a Bíblia diz que ele não pecou, não havia pecado nele, mas ele viveu tudo aquilo que nós estamos vivendo. Então, quando ele intercede por você diante de Deus, ele fala com propriedade. É por isso que ele compadece de você. Você pode hoje levantar a tua cabeça, glorificar ao Senhor e dizer: Jesus, o Senhor se compadece de mim. Aleluia! Aleluia! Posso profetizar? Hoje, nesta noite, enquanto eu prego, o Senhor está se compadecendo de você. Aleluia, aleluia, aleluia. O escritor sagrado continua, versículo 16. Assim sendo, já que nós temos um intercessor, assim sendo, já que Jesus está sentado à direita do Pai, aproximemo-nos do trono da graça. O trono da... Sabe o que é graça? Favor imerecido. Aproximemo-nos do trono, onde nós vamos alcançar favores que nós não merecemos. Aleluia! Por quê? Por causa de Jesus. Diga: por causa de Jesus. É por Ele, é por Ele, é por causa dEle, por causa dEle. O escritor está dizendo: aproximemo-nos diante do trono da graça, diante do trono de Deus, e recebamos favores que nós não merecemos. Por quê? Porque sentado à direita do trono está Jesus, o nosso intercessor. E olha só, veja bem, então aproximemos o trono da graça com todo o quê? Confiança. Diga: confiança. É por isso que eu estou pregando essa mensagem hoje. Você precisa ter confiança, não nas suas obras, mas nas obras de Jesus. Não na sua legitimidade, mas na legitimidade do Cordeiro de Deus. Não na sua santidade, mas na santidade absoluta do Filho de Deus. Entremos com confiança. Para quê? Bote o texto, por favor. A fim de recebermos misericórdia
Tem alguém que está precisando de misericórdia aqui? O que é misericórdia, André? É fazer com que você não pague o que você deveria pagar. Eu estou falando de um Jesus que é cheio de graça. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas se você pecou, se você errou, se você está torto, se arrependa diante dele, porque ele é misericordioso para liberar perdão sobre a tua vida hoje. Então, ele é um Deus de misericórdia. Se chega perto, porque ele vai limpar você de tudo que você iria receber. Ele é Deus poderoso para te perdoar. Então, a fim de recebermos misericórdia, ou seja, sermos isentos de pagar o que nós deveríamos pagar, misericórdia, e encontrarmos graça. O que é graça? Recebermos o que nós não tínhamos direito de receber, no trono de Deus, por causa de Jesus. E ele continua, e nós chegamos lá, para que ele nos ajude, no nosso momento de necessidade. Uau, aleluia. Alguém, porque tem medo do futuro, deixa um dinheirinho guardado lá no banco. Se acontecer alguma coisa aqui, eu tenho para onde correr. Não está errado, é prudência. No entanto, há um escape muito mais poderoso para a sua vida. Há uma saída que está acima de todas as saídas. Há uma providência que está acima de toda a providência. E qual é? A intercessão de Jesus. A intercessão do Senhor que está lá, do lado do Pai. Por isso o salmista disse, ou Deus disse pela boca do salmista: invoca-me no dia da tua angústia. Invoca-me no dia da tua angústia. Eu te ouvirei, te livrarei, e tu me glorificarás diante do trono. Aleluia! Agora vamos lá. Jesus completou o ministério dele na terra. Eu disse para vocês, ele sobe ao céu e continua o ministério no céu. Para quê? É a pergunta. Para que Jesus está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós? Para que, André? Ele está lá para dar condição para a igreja vencer todas as batalhas necessárias na terra. Vou repetir. Ele está lá, sentado à direita do Pai, para garantir que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja. Ele está lá, sentado à direita do Pai, para garantir que o evangelismo, que a pregação do evangelho, que os milagres, as curas e a vitória da igreja seja manifesta na terra. Ele está lá, sentado à direita do Pai, para confirmar toda a promessa que ele fez aos seus discípulos. Aleluia! Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E ele está na pessoa do Espírito Santo. E ele disse: olha, é melhor que eu vá, porque se eu for, o Pai vai enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio, mas Jesus está lá no céu, intercedendo por nós. E o Pai está guerreando ao nosso favor. Não tem como dar errado. Não tem por que desistir, igreja. Não tem por que abaixar a cabeça, igreja. Precisamos nos revestir de autoridade. Eu vou desenhar. Amém? Eu vou fazer um desenho aqui, para que nós terminemos essa mensagem e você consiga compreender profundamente o que eu estou falando. Porque algumas pessoas falam: glória a Deus, Jesus é nosso intercessor. Mas e aí? Para quê? Para quê? Vamos entender olhando para o Antigo Testamento? Porque o Antigo Testamento, ele é muito bom para trazer luz ao Novo. Você tem que tomar cuidado para pregar o velho pelo velho, ou o antigo pelo antigo. Você pode cair aí numa heresia. Mas quando o antigo aponta para o novo, é maravilhoso. Porque o antigo, ele é uma figura do novo. E olha só esse texto que eu vou trazer para vocês. Como eu disse aqui, eu vou desenhar, para você entender perfeitamente o que eu estou falando esta noite.
E para isso você precisa identificar 3 personagens aqui para você entender a explanação desse texto. Primeiro personagem, os midianitas. Quem eram os midianitas? Os midianitas eram os inimigos do povo de Deus, Israel. Quem é o inimigo nosso hoje? O diabo, disse Pedro. Acautelai-vos, o diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor, buscando, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. O seu adversário não é só sogra. O seu adversário é o diabo. O seu adversário não é aquele que persegue você, o seu adversário é o diabo. Amém? Então, midianitas representa o diabo. Tem outro personagem que nós precisamos entender o que ele tipifica no Novo Testamento, para que possamos entender o que eu vou falar com você agora. Moisés. Moisés, ele tipifica no Antigo Testamento a pessoa de Jesus. Se você olhar para a vida de Moisés e olhar para a vida de Jesus, tem várias situações que são idênticas. Por exemplo, Moisés nasceu para salvar um povo que era escravo no Egito. Jesus nasceu para salvar um povo que era escravo do pecado. Moisés nasceu e durante algum tempo o faraó tentou matá-lo quando bebê. Jesus nasceu e Herodes tentou matar Jesus quando bebê. Moisés cresceu e quando ele quis assumir o ministério, ele foi rejeitado pelos hebreus. Jesus cresceu e quando ele assumiu o ministério, ele foi rejeitado pelos judeus. Moisés era um intercessor diante de Deus pelo povo. Jesus é o nosso intercessor diante de Deus, lutando ao nosso favor. Então, Moisés tipifica Jesus. Outro personagem, Josué. Quem Josué tipifica? É fácil. Josué tipifica a igreja. Por que, André? Porque Moisés morreu para Josué tomar posse da terra. Jesus morreu e deu autoridade e poder para a igreja tomar conta da terra, para conquistar a terra, para ganhar as almas. Então a igreja é tipificada em Josué porque tem que tomar a terra. Foi o que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vão, tome a terra. Então Josué tipifica a igreja. Agora vamos ler o texto e eu vou começar a te mostrar aqui, desenhando para você esse poderoso intercessor que é Jesus Cristo, revelado lá no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 17, versículo 8, a Bíblia diz assim: sucedeu que os amalequitas, quem tipifica os amalequitas? O diabo, já vou traduzindo aqui para você, vou trocando os nomes aqui para você entender. Sucedeu que o diabo veio atacar os israelitas, o povo de Deus. Volte lá, vocês estão com pressa. Sucedeu que o diabo veio atacar o povo de Deus em Refidim. Então, Jesus, amém? Está entendendo aí a tipificação? Então, Jesus disse à igreja: escolha alguns dos seus homens. Tem alguém aqui que Jesus pode escolher hoje da igreja? Escolha alguns dos seus homens e faça o quê? E lute. Uai, Jesus, o senhor já não está intercedendo aí por nós, não? Já não pode ficar dormindo, não? Não. A igreja precisa lutar. Então, e lute contra o inimigo, os amalequitas. E olha só o que disse Moisés, que tipifica Jesus: amanhã tomarei o quê? Oh, glória a Deus. Capítulo 28 de Mateus, Jesus disse assim: eis que é-me dado todo o poder dos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas essas coisas que eu vos tenho dito. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus disse: eu estou revestido de poder, vão fazer a obra. Esse poder está sobre vocês, vão fazer a obra. Agora Moisés, que tipifica Jesus, está dizendo: olha, vocês vão lutar, porque amanhã eu tomarei posição no alto da colina. Na onde? Diga assim: lá em cima. Quem está pegando aí? Amanhã
vocês vão lutar aí e eu vou estar lá em cima. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar a vara de Deus. O que tipifica um cajado? Alguém sabe? Autoridade. Eu vou me posicionar, vou tomar a autoridade de Deus e vocês vão lutar. Aleluia. E a vara de Deus estará na minha mão. A autoridade, Jesus disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, está na minha mão. Então agora vocês vão. Oh, aleluia. Que palavra revelada gloriosa. Versículo 10. Josué foi então lutar, a igreja então foi lutar, a igreja precisa lutar, aleluia, a igreja precisa pisar na cabeça da serpente, do escorpião e toda a força do mal. Então Josué, a igreja foi lutar contra o diabo, conforme Jesus, Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina, o lugar mais alto, no topo. E aí, enquanto Moisés mantinha a mão erguida, o que é você manter a mão erguida? Para que você ergue a mão aqui na igreja? Para orar. Diga interceder. Olha aí o que Deus está desenhando para você hoje. Moisés então mantinha as mãos erguidas, e os israelitas, o povo de Deus, vencia. Quando porém abaixava, mas vocês estão com muita pressa, gente, vocês passam antes da hora. Está querendo ir embora mais cedo hoje? Quando as abaixava, os amalequitas venciam, o inimigo vencia. Mão levantada, o povo de Deus vence. Mão abaixada, o inimigo vence. O que Deus está falando? Deus está falando que a vitória não se dá pela habilidade, força e do povo de Deus. A vitória se dá porque Jesus está com as mãos erguidas. Você precisa colocar isso na sua mente. Porque Deus, escute, porque eu preciso explicar isso que Deus está colocando no meu coração aqui, porque vai falar com alguém. Porque Deus vai precisar que você exceda em coragem, em ousadia e em fé. Porque o que Deus tem é muito grande, e você não vai poder, você não vai poder enfrentar essa batalha olhando para a sua própria força. Porque toda grande vitória exige uma grande batalha. E esta batalha, diz o Senhor, você vai ter que travar olhando para aquele que está com as mãos erguidas no céu, e você confiando na intercessão dele, e você confiando no poder dele, porque diz o Senhor: eu vou lhe dar algo grande, mas vai ser necessário você não olhar para a própria força, você não se limitar pela sua força pequena, porque assim diz o Senhor: na sua força se aperfeiçoa, na sua fraqueza se aperfeiçoa o meu poder. É da sua fraqueza que Deus vai se engrandecer. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está dando essa palavra para alguém que está aqui, para alguém que está em casa. Preste atenção, há uma grande batalha pela frente, e Deus manda eu lhe dizer: esta batalha não será travada na sua força, mas na força do Senhor. E o Senhor manda eu lhe dizer que não é na terra que a vitória se estabelece, é no céu que a vitória se estabelece. É de lá, é lá que a vitória é determinada. São as mãos de Jesus levantadas e intercedendo pela igreja que faz a igreja vencer. Está chegando um tempo no mundo que a igreja vai ter que andar pela fé. Está chegando esse tempo
E Deus está trazendo maturidade, porque vai ser necessário, porque as coisas vão ficar mais difíceis. E Deus está dizendo, vai ficar difícil, mas o poder também vai aumentar. A glória também vai aumentar. Nós vamos ver nos últimos dias coisas que nós nunca vimos antes, porque a glória do Senhor se manifestará no meio da igreja. De maneira sobrenatural, a igreja será sustentada. De maneira sobrenatural, a igreja será livre. Escapes, 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 escapes de Deus. E o Senhor manda eu lhe dizer, igreja, é necessário orar, é necessário aumentar a intimidade, é necessário buscar mais a face do Senhor, é necessário aumentar a nossa fé, porque serão dias desafiadores. Mas nós não lutaremos na força do nosso braço, nós lutaremos na força do Senhor, porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Não é na terra que a vitória é determinada, é no céu, diz o Senhor. E o que eu faço, André? Você liga na terra, Deus liga no céu. Você luta na terra, Deus dá vitória no céu. Por quê? Porque Jesus está à direita do Pai intercedendo por nós. Não tem como não dar errado, não tem como não dar certo. Aleluia. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando porém as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram como? Firmes, até o pôr do sol, até acabar o dia, até terminar os séculos. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Eu estou conjecturando em cima dessa tipificação. É que Jesus vai estar sentado ali com as mãos erguidas até a igreja entrar no céu triunfante. Ele vai manter, e agora a mão dele está firme, porque preste atenção, a mão de Moisés não estava firme, mas eles colocaram ele como? Assentado. Então quando Jesus estava na terra, ele intercedeu por nós, intercedeu pela igreja, orou. Uma das orações é a oração da unidade. Senhor, eu oro para que eles sejam um, como eu e você somos um. Oh, que intercessão maravilhosa! Mas agora existe uma intercessão mais poderosa. Qual é? A intercessão que ele faz depois de assentar. É isso que o texto está dizendo. Ele assentou, suas mãos ficaram firmes, e agora ele mantém a mão erguida até a vitória ser completa. Talvez por isso que Paulo aos Romanos diz que nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque a vitória é certa, e a vitória é certa porque Jesus está com as mãos erguidas, e Ele não vai abaixá-las. E no versículo 13, a Bíblia diz que Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Aleluia. Deus está esperando que a igreja levante a espada
espada. Aleluia! O que é espada, André? Efésios capítulo 6. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então o Senhor está dizendo: abra a tua boca, levanta a tua espada e lança a palavra de Deus sobre o inimigo. Lance a palavra de Deus sobre esta situação. Corte a cabeça do inimigo a fio de espada. Foi o que Davi fez. Porque a Bíblia diz que Davi derrubou o gigante com uma pedra, mas Davi matou o gigante com uma espada. Ele tomou a espada da bainha do gigante e cortou a cabeça e disse: nunca mais tu levanta. Acabou a história. Arrancou a cabeça dele e andou com a cabeça. Acabou. Por quê? Porque Davi não era homem para enfrentar uma batalha e fugir no meio dela. Ele só saía quando vencia por completo. E Deus está mandando eu dizer para alguém isso aqui: não é para desistir. Digo mais: não é para aceitar a vitória pela metade. Se você se conformar com a vitória pela metade, é porque você não está confiando no braço do Senhor, está confiando no teu braço. Porque o meu Deus não está em crise. Aleluia. O braço forte do Senhor está trabalhando. Então diz o Senhor: não aceite a vitória pela metade. Eu quero que você tenha a vitória completa. Aleluia, vou terminar. Aleluia. Salmo 110, versículo 1. Pelo Espírito Davi disse: o Senhor Deus disse ao meu Senhor. Olha só, o Senhor Deus disse ao meu Senhor, o rei. Quem que é esse rei? Jesus. Ele está falando profeticamente. O Senhor Deus disse ao meu Senhor, o rei: sente-se do meu lado direito, até. Por isso que eu disse que Jesus vai ficar ali sentado até a igreja entrar triunfante. Porque quando a igreja entrar triunfante no céu, Ele vai receber a igreja. E Ele vai dizer: bendito do meu Pai, tomai o descanso eterno que foste preparado desde a eternidade. Aleluia. Ele vai levantar do trono, mas agora Ele está lá intercedendo por nós, e Ele está esperando que nós lutemos e vencemos essa batalha. E Ele está sentado à direita do Pai, até que eu, disse Deus, ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Senta aqui, filho, senta aqui, porque eu estou trabalhando na terra. Oh, aleluia. Você sabia que Deus está trabalhando? A Bíblia diz que desde a eternidade nunca se viu um Deus como esse, que trabalha para aqueles que nele esperam. Jesus Cristo disse: eu trabalho até agora e meu Pai trabalha também. Tem um ministério acontecendo no céu, que reflete na terra, em favor dos escolhidos. Aleluia! O Pai está trabalhando. E o Pai, conforme o texto de Davi, está trabalhando para colocar os inimigos de Jesus debaixo dos pés dele. Quem são os inimigos de Jesus? São os inimigos da igreja. Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. Os inimigos da cabeça é inimigo do corpo. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está trabalhando para colocar os inimigos da igreja debaixo dos pés de Jesus. Por isso que Jesus Cristo disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada lhe fará dano algum. Aleluia. Diga glória a Deus. Agora termino com duas informações aqui e vamos orar. Primeiro, você tem que identificar seu adversário. Você não pode dar murro no ar. Senão você pode ter Cristo intercedendo por você e ainda assim perder a batalha. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse o seguinte no capítulo 6, versículo 12: porque não temos que lutar, repita,
Mais forte. Se você não tem que lutar, lutar o que, Paulo? Contra a carne. O que é carne? Pessoas. Porque não temos que lutar contra pessoas, repita. E eu lhe pergunto, por que você luta? Por que você luta com pessoas? Por que você briga com pessoas? Por que tu fica gastando conversa para tentar convencer pessoas? Nós não temos que lutar contra pessoas. Agora veja bem o que ele diz. Mas sim, ou seja, tem que lutar. Mas não tem que lutar contra a pessoa. Mas sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nossa luta é lá para cima. Aqui na terra vai só refletir a vitória que nós temos lá. Aleluia, posso ouvir um glória a Deus? Então você precisa identificar o inimigo. Segunda coisa, você precisa paralisar o inimigo. O seu inimigo é o diabo. Você precisa paralisá-lo. Eu estava orando certa feita para uma mulher, e o casamento dela estava a um fio para se terminar. E eu estava atendendo a mulher, e o filho dela me parece que era a causa do problema no casamento, porque o menino não parava. E eu estava orando, e o moleque vai lá e pula na cadeira, pula do altar, vira pirueta, e vai, e eu estava ficando tonto. O que é isso? Meu Deus, esse moleque não para. Aí eu disse, pastor, entenda, imperatividade. Pode até existir esse problema psicológico, mas o caso dele não era. Por quê? Porque enquanto eu orava para ela, Deus me trouxe um entendimento, que o diabo atacava aquela criança de tal maneira que o moleque não parava um minuto, sabe que não é parar um segundo? E esse menino esgotava tanto ela durante o dia, que quando o marido chegava à noite, ela estava um caco, e ela não conseguia cumprir o papel dela como esposa, até que o marido começou a procurar fora de casa. Era uma estratégia do inferno, era o inimigo por trás. E sabe o que ela tinha que fazer só? Era usar o nome de Jesus e paralisar, amarrar. Não, você não vai mais fazer isso. Então eu estava orando para a mulher e disse, Senhor, quero abençoar a tua serva. E o moleque andando, o moleque pulando, o moleque vem pirueta. Eu falei, vou amarrar esse demônio. E eu disse, em nome de Jesus, espírito que está usando esse menino para atribular essa mãe, eu amarro você, paraliso você agora, em nome de Jesus. O menino deu uns 3 passinhos, sentou na cadeira, cruzou o braço e ficou quietinho. Era um espírito. Muitas vezes eu atendo mães aqui, e elas relatam problemas de filhos que não dormem. Pastor, faz 3 meses, faz 4 meses, faz 6 meses, desde que esse menino nasceu, não dorme. É a noite inteira, não me deixa dormir, eu estou esgotada. Então eu coloco a mão na cabeça da mãe, começo a orar e digo, espírito maligno que está visitando esta criança no meio da noite, eu paraliso a tua ação hoje, no nome poderoso de Jesus Cristo, eu te repreendo, você não entra mais nesse quarto, você não toca mais nessa criança, em nome de Jesus. E eu digo para a mãe, daqui 10 dias você me conta o resultado. E ela volta, pastor, está dormindo que nem uma pedra. Glória a Deus. Diga, o nome de Jesus não falha. Então você precisa usar isso. Olha o que disse Jesus Cristo aqui, falando sobre o diabo. Marcos 3:27. Ninguém pode roubar os bens do valente. E esse valente aqui, Jesus está falando do diabo, porque em outro texto ele falou também sobre o valente, representando o diabo. Ninguém pode roubar os bens do valente. Quais são os bens do valente? Aquele que ele roubou de você. Esses são os bens dele. A prosperidade que ele roubou de você, a paz que ele roubou de você,
a saúde que ele roubou de você, o casamento que ele roubou de você, que ele roubou da igreja. E a igreja está olhando, parada, sem agir, mas o Senhor está nos ensinando: ninguém pode roubar os bens do valente entrando em sua casa. O que é entrar na casa? Entrar aonde ele está dominando, é onde ele está habitando. Entrar na sua casa, se primeiro não maniatar o valente. O que é maniatar? Amarrar. Se não amarrar, não tem jeito. Se não paralisar a ação, não tem jeito. Você não consegue conversar com uma pessoa perturbada por espírito se primeiro você não amarrar o demônio. Você não consegue libertar alguém do vício das drogas se primeiro você não amarrar o demônio. Você não consegue trazer o seu marido para a igreja, a sua mãe para a igreja, a pessoa para a igreja, se primeiro você não amarrar o valente. Aí você toma tudo dele. É o que Jesus está dizendo. Então roubará a sua casa. Vamos ver na linguagem internacional como fica. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Às vezes está aqui, o demônio está bravo e vou bater, vou fazer. Está amarrado em nome de Jesus, não vai fazer nada. E na mesma hora ele está amarrado, ele cai de joelho. E eu, na autoridade, mando o nome de Jesus, mando ele soltar a família, soltar o trabalho, soltar tudo e vai embora. Agora, eu não sou melhor do que você, melhor é o nome de Jesus, poderoso é o nome de Jesus. E às vezes você fala, está amarrado e não amarra. Por quê? Porque às vezes é uma legião, você está mandando um espírito. Eu aprendi isso também, porque eu dizia: espírito, você está amarrado, mas tem 10 mil lá dentro, como que faz? Aí você tem que amarrar a legião, porque Jesus amarrou, repreendeu a legião. Então você precisa entender, porque o nome de Jesus não falha, e Ele está no céu, e Ele está intercedendo por nós, e nos deu autoridade. Você pode dizer aleluia? Agora eu termino com um versículo que eu não coloquei aí, mas vocês podem pegar aí para mim, 2 Coríntios 1:20, eu acho que é na linguagem atualizada. Fique de pé, por favor, nós vamos terminar e orar. Eu quero te dar o último versículo aqui, para que nós possamos orar e usar o poder de Deus. Repita comigo: se Jesus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, é esse aí mesmo. Olha só que coisa boa essa aí. Olha esse texto aqui para nós terminarmos. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus. Você conhece alguma promessa que Deus fez? Não? Quem conhece aqui, diga amém. Quer que eu cito algumas para você? Primeira promessa: o Senhor é teu pastor e nada lhe faltará. Quer outra promessa? O Senhor, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória. Quer outra promessa? Verdadeiramente Ele tomou sobre si as suas dores e as suas enfermidades. Quer outra promessa? O que Deus uniu, o homem não separe. Então veja bem: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o... Meu Deus! Toda promessa que o Pai fez por causa de Jesus, a resposta é sim. O intercessor que está lá do lado dele, e você está orando: Senhor, eu preciso restaurar meu casamento, eu preciso consertar a minha casa. E aí Jesus com o Pai lá no céu: ô Pai, mas é promessa sua. O Senhor disse na tua palavra que o que Deus uniu, o homem não pode separar, não deve separar. O pai olha para o filho e fala: então a resposta é sim, eu quero restaurar esse casamento. Mas se o filho, meu problema é com meu filho, será que tem promessa de Deus para isso? Tem. Disse o Senhor: os filhos são um presente de Deus, eles são uma verdadeira bênção. Para todas as promessas de Deus em Cristo, é sim, é sim.
todas as promessas. É esse fio de espada que você tem que cortar o inimigo. É com essa espada poderosa, usando a autoridade do Senhor. Ele está com a mão erguida e Ele não vai abaixar essa mão. É firme até o final dos séculos. Ele estará com a mão erguida e Ele está dizendo: Josué, luta, Josué, conquista, Josué, acaba com essa história, Josué, vai para cima do inimigo, Josué. Oh Josué, eu estou intercedendo por você, Josué. Não pare, não pare, ei, não recue. Tome posse da terra, igreja. Não por força, não por violência, mas pelo Espírito de Deus. Diga aleluia. Nós vamos orar agora. E você vai usar a autoridade do Senhor, confiando que Jesus está à direita do Pai, intercedendo por você agora. E toda a promessa que você vai colocar nessa oração, o Pai vai dizer por causa de Jesus: sim. Sim, ei, o Pai está dizendo sim agora para você. Sim, eu quero que o teu filho seja liberto das drogas. Sim, eu quero esse casamento restaurado. Sim, eu quero que a prosperidade esteja nos teus negócios. Sim, eu quero o teu ministério renovado. Sim, eu quero você pregando o evangelho. Sim. A resposta de Deus é sim. Vamos orar? Levante a mão ao céu e diga assim: Senhor meu Deus, eu te dou graças, porque o Senhor entregou o Filho, o Cordeiro de Deus, me justificou, me absolveu de todo o meu erro, de todo o meu pecado. Eu fui perdoado. Por isso te louvo. Engrandeço o teu nome. Porque tu colocaste Jesus assentado à sua direita e entregou na mão dele toda a autoridade. Ele é o meu intercessor. Eu vou orar agora. E o Pai vai interceder. Ou melhor, Jesus vai interceder. E a vitória é certa. Em nome de Jesus. Isso, agora você começa a orar. Vai entrando agora no mundo espiritual. Vai entrando agora, que Deus vai operar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós adentramos o mundo espiritual agora, em nome de Jesus Cristo, sabendo que Jesus Cristo, nosso intercessor, está à direita do Pai, intercedendo por nós. E é no nome de Jesus, ó Pai, que nós usamos o teu poder agora contra toda a força do inferno, que nós usamos o teu poder agora contra toda arma preparada. Ah, meu Deus, vai tocando agora, vai liberando, Senhor, os teus anjos de guerra, anjos poderosos do Senhor, se movam agora e glorifiquem o nome do meu Jesus, porque está escrito: o Pai dará ordem aos seus anjos a nosso respeito, e Ele já está dando agora, e você se reveste de autoridade agora. Repreenda, entra lá dentro da tua casa, entra na empresa, vai lá repreendendo, usa autoridade. Ele está com a mão erguida, Ele está com as mãos erguidas agora lá no céu, e Ele está dizendo: igreja, lute, igreja, avance, igreja, conquiste. Vai Josué, acaba com os amalequitas, acaba com esse inimigo, porque as mãos do Senhor estão erguidas, as mãos dele estão erguidas. Ele está intercedendo por você. Este é o seu momento, esta é a tua hora. Igreja, foi para esse tempo que Deus te criou, para vencer no meio dessa geração. Em nome de Jesus nós dissemos: caia por terra os inimigos de Deus, caia por terra os inimigos de Deus, caiam por terra os inimigos de Deus, caiam por terra. A Ele que me enxergou, a Ele toda
intercessão sendo feita por Jesus hoje. Ei, Radashori andai. Ele está à direita do Pai, as suas mãos estão erguidas. Ei! O grande sumo sacerdote. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Leva para você meditar em casa Efésios 2:6, por favor. Leva para você meditar. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Dá para separar a cabeça do corpo? A igreja é o corpo, Jesus é o cabeça. Nós estamos sentados com Ele nos lugares celestiais. Toda a autoridade que está em Jesus está sobre a igreja. Aleluia. E você percebe que é uma parceria? Ele levanta as mãos, a gente luta, Ele manifesta o poder. Aleluia. Eu quero fazer uma última oração. Você que está enfermo, coloque a mão sobre a sua enfermidade. Você que está enfrentando um momento de problema, qualquer que seja ele, coloque a mão no teu coração. Eu quero fazer uma oração e o Espírito do Senhor vai te dar vitória nesta noite. Senhor, meu Deus e Pai, eu lhe engrandeço porque Tu entregaste o Teu Filho na cruz do Calvário. Esta enfermidade que está no corpo deste homem, desta mulher, é ilegal, Senhor, porque ela já foi paga por Cristo Jesus. E eu, no nome do Senhor Jesus, então, revestido da autoridade de Cristo, eu dou ordem: enfermidade maligna, saia deste corpo. Doença que está por trás dessa vida, que escraviza essa pessoa e impede essa pessoa até mesmo de fazer a obra de Deus, eu te repreendo agora, enfermidade maligna, espírito da opressão que está alojado nas costas dessa pessoa. Você que traz um peso, você que traz uma angústia, essa pessoa já chegou até mesmo a pensar em tirar a própria vida. Eu sei que você está trabalhando por trás disso, mas eu te repreendo agora, espírito da opressão, espírito da depressão, espírito que está querendo destruir esse casamento, espírito que traz as dores no corpo dessa pessoa, eu te repreendo. Vai embora, vai embora. Espírito do Senhor, toca com teu poder agora. Aumenta, Pai, aumenta, Pai. O seu poder agora é como um fogo, a presença do Senhor agora tocando em você. Todo o trabalho que foi feito contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, caia por terra agora. Caia por terra os inimigos de Deus, caia por terra toda obra maligna, caia por terra em nome de Jesus. Seja livre do teu mal, seja livre desta doença, seja livre da tua opressão, em nome de Jesus. Presta atenção, eu vou terminar o culto e liberar todos vocês. Eu quero chamar à frente só quem sentiu algo, dor, calor, pontada, tremor, angústia, agora enquanto eu orava. Vem à frente só esses irmãos e eu vou liberar os demais irmãos. Agora repita todos comigo, diga assim: quarta-feira, 6 horas da manhã, eu vou estar com o pastor André, orando na igreja quadrangular da Lagoinha. Diga: eu sou um crente cheio do Espírito Santo, e quem tem o Espírito Santo gosta de orar. Amém? Espero você aqui. Está tendo 1000 pessoas toda quarta-feira aqui orando. Falta você. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a consolação do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre.
Amém. Vão com Deus. Deus te abençoe.